Sonambulismo. Questão 425. O sonambulismo natural tem alguma relação com sonhos? Como explicá-lo? É um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho. Estado em que maior amplitude adquire as suas faculdades. A alma tem, então, percepção de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Bom, a pessoa sonambúlica, ela está, entre aspas, dormindo, mas bem consciente. E então ela tem muitas percepções, vai ter muitas visões das situações, os sentidos vão estar mais acurados. Mas no Livro dos Médiuns tem uma passagem em que o rapaz, que dava normalmente receitas quando estava em estado sonambúlico, um dia ele disse que ele não poderia passar porque o doutor espírito que sempre o ajudava, que ditava para ele, não estava lá. Então essa percepção mais acurada, ela é ajudada pelos espíritos. Inclusive para fazer desdobramento, para ir em determinados lugares, tem que estar auxiliado pelos espíritos. Vai estar no Livro dos Médiuns, essa passagem, e tem também, na série André Luiz, tem uma parte que o rapaz vai em desdobramento, acompanhado do protetor, para ver as situações em alguns lugares que lhe era permitido, e em algumas ele não poderia ver, portanto colocava um capacete no espírito dele, onde ele ficava como, em alguns locais a visão dele era bloqueada e outras era permitido ver. Então, o sonambulismo, né, assim, eu quero me desdobrar, vou sair consciente do corpo. Cuidado, procure se instruir, leia Iniciação à Viagem Astral, leia a série André Luiz e principalmente toda a obra básica, para saber como que é e por quê e quais os cuidados que tem que se ter. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Então, esse sonambulismo, os órgãos não vão estar respondendo, físicos não vão estar participando do fenômeno. Apenas o espírito vai passando as comunicações naturais. Nesse caso, o sonambulismo tem uma relação assim muito direta com trabalhos espirituais? Existem aquelas pessoas que entram em estado de sonambulismo naturalmente, e existem as pessoas que entram no estado de sonambulismo provocado, ou por espírito ou por algum médium que tem essa técnica de provocar. O provocado deve ser assistido pelos mentores, pelos protetores. E o estado natural se a pessoa entra naturalmente, quem está lidando com essa pessoa tem que ter alguns cuidados, porque o que ela vai fazer naquele estado sonambúlico? Porque o espírito é consciente, mas ele pode também estar influenciado por outros espíritos, bons ou maus. Então, quem está em torno da pessoa que está em estado sonambúlico tem que estar muito consciente da responsabilidade, portanto, é bom conhecer as obras básicas e a série André Luiz. Para o médium, no caso, é essencial ler o Livro dos Médiuns, então, para que ele possa ter determinados conhecimentos para ele mesmo se vigiar e se proteger. O médium, qualquer que seja a sua mediunidade, tem que ler o Livro dos Médiuns. E, aliás, tem que estudar, e não só ler, como estudar toda a obra básica. No início, é importante ler, vai dar uma lida, vai lendo para tomar certo conhecimento básico do que está ali. E depois, aí sim, a pessoa começa a fazer um estudo mais aprofundado, estudar determinados capítulos mais que o outro, mas é importante dar uma lida geral, qualquer que seja a mediunidade. E no sonambulismo, que as pessoas estão expostas ao mundo espiritual de uma forma mais evidente e mais vulnerável também, porque ele não está com pleno domínio do corpo, então é importante que ele estude mesmo as obras básicas. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Durante o sono, nós temos que ter o repouso para o corpo físico, que é importantíssimo, e então, nesse momento, o espírito vai estar livre para sair. Algumas pessoas têm esse dom de sair mais ostensivamente,
de uma forma mais plena, outros saem de uma forma, vamos dizer, mais branda, mais limitada. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se então deste como se serve de uma mesa ou de um outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Bom, o espírito se desdobrou no estado sonambúlico, está percebendo o mundo em torno, e a única coisa que ele vai usar o corpo dele é para aquela ação que lhe interessa. E aí, criança sonambúlica tem que ter muito cuidado, que às vezes eles vão para a janela e pensa que a janela é uma porta, e assim por diante. Tem um monte de situações que tem que ser observadas e tem que ter cuidado. Nos sonhos de que se tem em consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então também, em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido, sensações confusas e a miúde, desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser. Mescladas que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer de anteriores. Facilmente, portanto, se compreende porque os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou enquanto estiveram no estado sonambúlico, e porque os sonhos não têm sentido. Então, nós vamos lembrar de fragmentos dos nossos sonhos. Também uma pessoa em estado sonambúlico, ao acordar, ela vai lembrar apenas fragmentos do que aconteceu e às vezes não lembra de nada. E fica constrangida quando se fala com ela sobre aquele sonho que ela teve, sobre aquelas percepções que ela teve. Então nós temos que prestar atenção no que, de fato, está acontecendo durante aquele processo sonambúlico para orientar a pessoa e até mesmo procurar o tratamento, se for o caso. Existe sempre eu acredito nesse caso não seja crendice, que as pessoas falam que não se deve acordar bruscamente um sonâmbulo. Isso tem algum sentido, não tem? Toda vez que o espírito, por exemplo, durante um transe mediúnico, o médium não deve passar por uma situação que o abale, ou que venha cortar aquela comunicação, ou que ele venha cortar aquela comunicação de forma abrupta, ou que as pessoas tomem atitude que o desequilibre emocionalmente. Da mesma forma, no sonambulismo, embora teoricamente não tenha uma interferência direta de uma incorporação espiritual, mas a pessoa está num estado alterado, tanto de consciência, você não sabe a distância que o espírito está do corpo e que tipo de energias estão envolvendo ali. Todo cuidado, sempre é bom lidar com a pessoa nesse estado, com todo cuidado, com todo carinho, para convidá-lo a voltar para a cama, se for o caso de uma criança, colocar ali, conversar um pouco com ela em estado sempre em tom baixo, educado, repreendendo, mas sem agir com agressividade, de uma forma mais brusca, né? Então sempre com carinho, voltar a criança para a cama, ou se for adulto, da mesma forma. E é bom, nesse período, enquanto vai conversando para ele ir para a cama, procurar saber o que ele quer, para onde ele quer ir, que tipo de percepção a pessoa está tendo, para que fique mais tranquilo ou mais vigilante com relação ao fenômeno. Porque muitas pessoas são sonâmbulas e não são espíritas, não sabem que existe envolvimento do espírito. Digo, as mais das vezes, porque também sucede serem a consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior e até, não raro, uma espécie de intuição do futuro. Então, todas as informações que a pessoa tem ali naquele momento, pode ser lembrança do passado, a revivescência de algum fenômeno, de algum fato que aconteceu durante a sua vida, nesta vida mesmo, durante o dia, ou uma percepção de alguma coisa que vai acontecer no futuro. São dados que nós temos que prestar atenção, são cuidados que nós devemos ter. Questão 426. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural?
é a mesma coisa, com a só diferença de ser provocado. E aí o cuidado de provocar o sonambulismo em uma pessoa. Quem vai fazer isso tem que estar no local apropriado e com conhecimento de causa. E, aliás, não é recomendável fazer isso. Mas em algumas reuniões mediúnicas, que tem o médium, que tem esse desdobramento, então é na reunião mediúnica e é com a equipe que está ali preparada para fazer esse serviço, com a orientação de dirigentes sérios e com espíritos também sérios para conduzir a pessoa aos locais que são necessários. Questão 427. De que natureza ou agente que se chama fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Hoje usa-se muito o termo vibração. O certo é que pouquíssimos de nós entendemos perfeitamente o que é esse fluido vital e esse fluido universal que tanto é falado na doutrina espírita. Nós temos uma ideia, nós entendemos de um jeito, mas é isso mesmo que nós estamos entendendo? Certo? Porque é um termo novo, apesar de ter quase 160 anos, é novo, e nós estamos treinando e aprendendo a lidar com as coisas da doutrina espírita. E como é algo que a gente não vê e não sente, apenas alguns percebem, fica mais delicado ainda fazer termos, né, um entendimento perfeito. O certo é que a imposição de mãos exala uma energia, uma vibração que provoca fenômenos dos mais variados, tanto de cura, como desdobramento e outras situações mais. E a nossa mente também emite vibrações, os espíritos também emitem vibrações. Então tem uma infinidade de fatores que estão envolvidos no processo. E no caso, esse fluido magnético, ele também pode ser utilizado para o mal, dependendo da natureza do espírito que utiliza. Dependendo da vibração da pessoa e da intenção da pessoa, ele pode ser voltado para o mal. O magnetismo é algo que ainda, principalmente o magnetismo humano, é algo que a humanidade, eu acho que é melhor a gente dizer graças a Deus, né, não ainda o entende, não ainda o domina. Porque no estado atual moral que nós nos encontramos, ele seria provavelmente utilizado para outras finalidades, senão o bem. E todas essas energias que emanam no espírito, é necessário que ela seja disciplinada à luz do Evangelho. Nós vemos em livros do Rochester e de outros, até mesmo de outros autores espíritas, que relatam a vida dos espíritos em outros planetas, no céu e inferno tem muito disso, que os espíritos foram exilados por usar mal o seu potencial, usar mal a sua capacidade, principalmente de manipulação de fluidos ou manipulação genética. São coisas que, se não forem usadas para o bem, com interesses escusos, vão trazer consequências graves para quem se enveredar por esse caminho. Então nós temos que prestar sempre atenção qual a finalidade do uso deste ou daquela possibilidade da nossa inteligência, do nosso conhecimento e principalmente quando se trata de magnetismo. O Rochester relata que os egípcios faziam experiências perigosas lá no Egito com a questão dos magnetismos. Então nós temos que ter bastante cuidado, porque não tem tempo mais de reparar aqui encarnação vindoura. Normalmente quem abusar vai ter que ir para planetas onde ele vai usar o magnetismo dele para ter que transmutar seres hominídeos ou até mesmo macacoides em seres humanos. Mas as escolhas desse momento de transição, elas estão influenciando mais significativamente a ação de nós conseguirmos estar aqui, continuar no planeta Terra ou sermos enviados para outro planeta? A todo momento, nossas escolhas vão definir o caminho que nós vamos tomar. E é como agora a Terra está entrando num processo de desenvolvimento tecnológico em que não poderá mais ser permitido determinados tipos de espíritos reencarnando na Terra, então nós temos que ficar muito atento com que tipo de escolha nós estamos fazendo.
e qual a finalidade dessa escolha. O que nós estamos divulgando e qual a finalidade dessa divulgação. Então são vários detalhes que não estão envolvendo o magnetismo, mas está envolvendo a nossa condição ética e moral. Agora, as nossas energias, elas podem ser influenciadas, por exemplo, com a alimentação, com a escolha do alimento que a gente vai comer, os pensamentos que a gente cultiva, os sentimentos que a gente cultiva, as ações que a gente tem, isso vão alterar as nossas energias? Quando nós vemos o homem como um todo, o homem físico, o homem espiritual, nós temos que entender que nós estamos presos a um corpo, que um corpo é um limite. Senão, ou todo mundo seria gênio, ou todo mundo seria limitado na inteligência. Como tem diferentes graus de inteligência, tem diferentes graus de influência do espírito sobre a matéria. Portanto, acaba saindo um pouco do tema sonambulismo, mas a gente tem que entender o espírito e as escolhas. Portanto, quando nós estamos escolhendo nossos alimentos, nós estamos escolhendo as consequências. Como temos visto muito falando dos efeitos colaterais de certos remédios, eles alteram significativamente o quadro de saúde física e mental da pessoa. Então tem um remédio que está sendo falado muito nesse momento na mídia, que ele traz alterações mentais graves. Portanto, nós temos que saber que determinadas substâncias químicas alteram o nosso mental. Portanto, as drogas deixam a pessoa drogada, fora de si, alucinada, com tantos outros adjetivos que tem ali. E nos nossos alimentos tem substâncias sim que podem nos alterar. O mercúrio presente em muitas substâncias, principalmente enlatados, ele altera o nosso mental para agressividade. O alumínio, tem muita gente que consome panela de alumínio, ele faz a pessoa sentir-se duplo. Acha que tem uma mente pensando junto com ele. Então, as intoxicações são perigosas. E aí nós temos que saber nos defender das intoxicações e entender como nos tratar das intoxicações. E a homeopatia explica isso muito bem. E no caso, então, as energias da gente vão ser alteradas e pode alterar também os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas ações com essa substância? Se essa substância altera o estado mental, vai alterar significativamente todas as nossas relações pessoais, conosco mesmo e com a natureza, e certamente vai trazer consequência para o espírito, porque ninguém vai deixar de ser responsabilizado pelo aquilo que fez, ou deixou de fazer, de certo ou de errado. Questão 428. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê. E conforme está lá no Livro dos Médiuns, complementando aqui, vê e pode ter essa visão ampliada pela ação dos seus protetores, pela ação dos espíritos que estão em torno dela. Questão 429. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Não há corpos opacos, senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito? Que livremente a atravessa? Frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, etc. Porque achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis lhe seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixasseis livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo. Porque a percepção da pessoa sonambúlica não é com os órgãos físicos. Muitas das vezes ele tem a sensação de que está vendo pelos órgãos físicos, mas ele vê com os olhos do espírito. E a percepção do espírito é por todo o corpo, de acordo com a evolução dele. Cada um segundo as suas obras, cada um segundo a sua possibilidade, cada um segundo a sua evolução. Mas o normal, ele vê como um todo, por si só. Por isso, as percepções dos médiuns são muito aguçadas e a pessoa no estado sonambúlico, ele vai estar tendo essa percepção e vendo a distância, vendo através dos corpos e vendo das mais variadas formas. Nós tínhamos uma amiga que ela olhava assim para a gente e falou assim, você está com um probleminha estranho no órgão tal, porque ela via dentro do corpo da gente. Certo? Então, as percepções
da pessoa sonambúlica, as percepções mediúnicas, transcendem o nosso entendimento da visão física que nós temos. Questão 430. Pois que a sua clarividência é a de sua alma ou de seu espírito, por que é que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos? Conforme dissemos, cada um segundo o seu estado evolutivo, segundo as suas possibilidades, a cada um segundo as suas obras. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério, não para que se informe do que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer, nem tudo podem ver, nem tudo podem falar, nem tudo podem descrever, porque há limites, e certamente, sempre que o sonâmbulo sai do corpo, tem um espírito que o protege, que o coloca um freio, um limite. Nada fazemos sozinho. E mesmo que ele não veja o espírito, tem os espíritos guardiões da humanidade que não vão deixar trazer para a Terra uma informação que nós não podemos ter ainda. Então, se a pessoa quer descobrir algo da ciência que não está ainda na hora de vir para a Terra, não vai descobrir. Mesmo que ele veja lá aquele material, que ele tenha contato com ele, ele não vai conseguir descrever aqui na Terra, não vão conseguir materializar até o momento que estiver pronto e autorizado a ter esses equipamentos. Aí você vai falar assim, mas e a bomba atômica? A energia atômica, já explicamos isso antes, ela é fundamental na produção de energia elétrica onde não existe quedas d'água. Conforme nós temos muitas quedas d'água aqui, a Europa não tem, os Estados Unidos não tem, o Japão não tem nem rio suficiente para produzir toda a energia elétrica que eles precisam. Então eles usam a energia termonuclear. Então ela é útil. O mau uso que se faz dela é inerente à maldade de quem está estudando ela e dos espíritos que estão envolvendo essa pessoa. Nós poderíamos já estarmos integrados à comunidade cósmica se não ficássemos com tanta picuinha, com tanto envolvimento de tentar dominar o outro a todo custo e o outro tentando se defender a todo custo, e aí armas, mais armas, mais armas. Isso prejudica toda a humanidade. Questão 431. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto, de coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? É que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhe supõem. Apenas tais conhecimentos dormitam porque, por demasiado imperfeito seu invólucro corporal, não lhe consente rememorá-lo, que é, afinal, um sonâmbulo. Espírito como nós, e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. Já te temos dito repentinamente que vivemos muitas vezes. Esta mudança é que, ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona a perda material do que haja aprendido em precedente existência. Então, enquanto nós estamos encarnados, estamos presos ao corpo, aquilo que nós aprendemos nas existências anteriores ficam em estado latente. Nós podemos ter a intuição, ter um domínio bom sobre aquele assunto, mas não o sabemos plenamente. Em desdobramento, auxiliado pelos nossos protetores, nós podemos ter acesso a essas informações e falarmos mais abertamente, mais claramente sobre elas. Entrando no estado a que chamas crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, toda a recordação se apaga e ele volve à obscuridade. Então, durante o momento de sonambulismo, a pessoa tem conhecimentos, tem percepções mais aguçadas, segundo o que ele sabe de outra vida, e a partir durante aquele momento, ele então vai
obtendo as informações, vai passando as informações para quem está dialogando com ele. Ao voltar para o estado normal, acordar, ele sai daquele transe e volta às condições normais daquilo que ele sabe em vida, daquilo que ele domina em vida. Lembrando, sempre tem a ajuda de algum espírito consonâmbulo. Aqui no Livro dos Espíritos não fala, mas no Livro dos Médiuns deixa entender claramente isso. Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos, que lhes transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denotam. Isso se verifica principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. Essa dupla ação é às vezes patente e se revela, além disso, por estas expressões muito frequentes. Dizem-me que diga, ou proíbem-me que diga tal coisa. Neste último caso, há sempre perigo em insistir por uma revelação negada, porque se dá aso a que intervenham espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade. Então aqui mesmo já está descrito como que tem interferência dos espíritos bons que protegem, mas se insistir em querer uma informação que ainda não é devida, vêm os levianos e falam qualquer coisa, explicam qualquer coisa de qualquer maneira, mas não que você precisa saber. Questão 432. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? Durante o sono, a alma não se transporta. O mesmo se dá com o sonambulismo. A alma se transporta, o espírito vai até aquele local e num átimo de segundo vai, capta as informações e volta. Então são detalhes importantes da gente entender, da gente compreender e respeitar, sabendo que não pode ser usado isso para fins ilícitos, sempre para fins de educação, ética e moral da equipe mediúnica que está trabalhando com aquela pessoa. Então a questão do sonambulismo, ele pode estar sempre sendo aprimorado, essa faculdade. À medida que o médium vai ganhando experiência nesse desdobramento e a equipe mediúnica vai ganhando confiança e aprendendo a doar fluidos para colaborar com o fenômeno, os protetores também vão ficando mais tranquilos para passar as informações que sejam úteis. Aquelas informações que sejam importantes para aquele momento ali do grupo. Mas é um fenômeno, hoje é bastante raro essa mediunidade e tem pouca aplicabilidade dentro do trabalho mediúnico. Em alguns casos, algumas casas, ela tem aplicabilidade no tratamento mediúnico, mas não é uma coisa que a gente deve estimular que as pessoas desenvolvam, não devemos estimular que as pessoas forcem a um médium ser sonambúlico. Até porque o Livro dos Médiuns condena veementemente forçar alguém a ter uma mediunidade, forçar alguém a ter uma comunicação. Vai ser trabalhado se ela já existir, a mediunidade, certo? Vai ser trabalhado se ela existir e se tiver aplicabilidade ali, porque o médium sonambúlico ele pode trabalhar como o médium psicofônico, como médium de psicografia, naturalmente, sem precisar de um uso ostensivo do sonambulismo. Questão 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado? De uma e de outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Então, a constituição física da pessoa, a alimentação da pessoa, o tipo de tratamento de saúde que a pessoa faz, tudo isso vai aumentar ou diminuir a predisposição ao sonambulismo. Questão 434. As faculdades de que goza o sonâmbulo são as que o espírito tem depois da morte? Somente até certo ponto, pois cumpre-se entenda a influência da matéria a que ainda se acha ligado. Então, o espírito vai ter, durante aquele momento do fenômeno sonambúlico, algumas faculdades, algumas percepções
permitida pelo seu protetor e que ele possa passar para nós encarnados. Depois da morte, depois de desencarnado, aquelas percepções que ele tem naturalmente dele, dos seus conhecimentos, serão mais planificadas, serão maiores, serão ampliadas, porque já não tem mais a influência da matéria e não tem o risco dele trazer uma informação fora da hora, fora do momento, porque para isso ele vai precisar de um médium. Questão 435. Pode sonâmbulo ver os outros espíritos? A maioria deles os veem muito bem. Dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um, é muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento que estão vendo espíritos e os tomarem por seres corpóreos. Então não percebe que são espíritos, acha que são pessoas que estão ali. Ele está vendo o espírito, mas não distingue das pessoas. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e faz supor que têm diante de si seres terrenos. Então, enquanto o médium sonambúlico não está bem treinado, aqueles espíritos para ele são pessoas. Assim como o vidente também confunde pessoas com espíritos. Tem um caso de um médium vidente que ele entrou no ônibus, viu uma garota muito distinta, ambos tiveram uma certa atração, e ela pede para sentar do lado dela. Mas fala, mas tem um senhor sentado aí, você é maluco? Você está vendo alguma coisa? Você está vendo espírito? Você deve ser doido. E ele sai revoltado daquele ônibus. Mais tarde, o espírito estava sentado do lado dela, disse seu protetor dela, e falou assim, você não poderia conversar com ela, você não poderia ter aproximação com ela, porque ela ia trazer alguns problemas para as tarefas que você tem para fazer. Então, nada é tão por acaso. O médium tem que entender que ele está na Terra para cumprir uma missão, mas também está em expiação. Nem é prova, é expiação mesmo, porque ele está tendo uma faculdade que a maioria não tem, e a maioria não entende e nem quer entender. Então ele vai ter que se unir sempre a uma minoria, ser extremamente vigilante, porque a linha que separa o médium da normalidade é muito tênue. Então ele tem que estar sempre vigilante, e o sonambúlico tem que ter todos os cuidados, assim como qualquer outro médium. O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos, nenhuma alteração notando ao seu derredor e parecendo-lhes que os espíritos têm corpos iguais aos nossos, tomam por corpos reais os corpos aparentes com que os mesmos espíritos se lhes apresentam. Então, é extremamente comum o espírito chegar na reunião mediúnica e falar que ele está tentando conversar com as pessoas em casa e ninguém está ouvindo. Então, o dialogador tem que ter um tato para ir mostrando para ele, gradativamente, que ele morreu, até ele entender que morreu. Tem que esperar ele falar, não falar, você não está vendo que você já morreu. Ele toma um choque e morre de novo, vai desmaiar ali. Então, ele tem que, parece piadinha, parece brincadeira, mas não, tem que ter tato para falar com ele, para ele entender que morreu, e às vezes ele já entendeu, mas ele não quer aceitar, aí é diferente, e esclarecê-lo daquele estado para ele seguir o caminho dele. Portanto, que eles confundem se está vendo espírito ou se está vendo pessoa. Questão 436. O sonâmbulo que vê à distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do em que está a sua alma? Por que esta pergunta? Desde que sabes ser a alma quem vê e não o corpo. Então, a alma vê. E se a alma vê, a distância ela pode estar presente ali do lado do corpo e enxergando a distância. E também a alma pode ir e voltar em um átimo de segundo. Foi lá, viu, voltou e relata o que está vendo. Então tem N possibilidades. É importante entendermos apenas que a alma que vê. Questão 437. Posto que o que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existentes no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante do seu invólucro? A alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo. Conserva-se-lhe presa pelo laço que os liga e que, então, desempenha o papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam
de uma cidade para outra por meio da eletricidade, esta constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vêm a confabularem como se estivessem ao lado uma da outra. Mas no caso do espírito, ele vai e o laço fluídico fica preso ao corpo. E tudo que a alma sente, o corpo vai sentir. Logicamente que tem as gradações do processo evolutivo, do treinamento do espírito que está fazendo a viagem, do treinamento do médium, uma série de fatores, mas todos interferem mutuamente nas reações corpo-espírito. Questão 438. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Muito, como o bom ou o mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que Deus o dotou. Não vamos abusar da mediunidade, seja ela qual for. Ah, mas isso, o sonambulismo não é mediunidade, é uma paranormalidade. Não abuse. Ah, eu trabalhei muito e fiquei rico com esse dinheiro. Não abuse. A própria lei humana te dá um limite. A lei divina também vai te dar um limite. E muito mais sério o limite dado pelas leis divinas. Portanto, tudo que nós temos aqui na Terra é para ser respeitado, é para ser vivenciado com respeito, principalmente os dons espirituais.